Fala, nação corintiana, sejam bem-vindos ao Boletim Corinthians. Aqui você encontra as melhores notícias das melhores fontes. Se inscreva no canal e já deixa o seu like. Sem mais delongas, vem pro vídeo. Fala, nação corintiana, bem-vindos ao Boletim Corinthians. Daqui a pouco nós temos o derby. Antes de eu passar as informações do derby do Palmeiras contra o Corinthians para vocês, prováveis escalações, o histórico aí do nosso querido Tonhão com o Abel Ferreira, eu tenho uma informação quentinha aqui para vocês sobre o Alexandro, que está de saída do Juventus. O setor é um pedido do técnico português Antônio Oliveira. Alexandro, da Juventus, surge como possibilidade e o Corinthians vai avaliar a contratação de Alexandro. O Corinthians busca um lateral esquerdo. O Corinthians foi ativo no mercado aí da bola, mas não está satisfeito e precisa de mais uma opção, o lateral esquerdo. O setor é um pedido do técnico português Antônio Oliveira. Alexandro, da Juventus, surge como possibilidade de reforço para o Timão. O treinador quer aumentar a estatura dos laterais alvinegros. O clube também está em busca de um nome que agrade e entre todos os quesitos, alto dentro da realidade financeira e chegue para ser titular absoluto no lado esquerdo. Nesse sentido, o lateral da Juventus, que esteve com a seleção brasileira na última Copa do Mundo, está sendo avaliado internamente. O clube ainda não fez movimentos pela contratação, apenas vendo os prós e contras da chegada. Aos 33 anos, é um jogador aí mais maduro. O jogador pode estar de saída do futebol europeu após 9 temporadas. O atleta não deve renovar seu contrato com a Juventus, que se encerra em julho, e também não recebeu sondagens da Europa. Alexandro no Corinthians. Em primeiro momento, o atleta é encarado como grande nome pela sua experiência e também pela qualidade que sempre demonstrou na Europa e também com a camisa do Brasil. São anos atuando em alto nível. Apesar disso, seus vencimentos estão sendo considerados, pois existe um temor da perdida ser bem relevada. Apesar disso, seus vencimentos estão sendo considerados, pois existe um temor da pedida ser bem elevada para os padrões de um lateral esquerdo no futebol brasileiro. Timão sabe que teria que abrir o bolso se optasse aí pelo jogador. Além dos vencimentos, a idade também pesa contra, já que se trata de um atleta de 33 anos. Porém, a qualidade técnica poderia ser a desculpa para a diretoria, que acredita que seria um nome de peso para a posição. O jogador chegou a ser falado em Grêmio, Internacional e Flamengo, mas não houve acordo com nenhuma das outras equipes. Alexandro também pode jogar como zagueiro pela esquerda e até mais avançado em uma linha de meio de campo. A diretoria também avalia Riquelme. A gente falou do Riquelme aí na live da noite de ontem. Se você não viu a live, tá aqui no canal, tá bom? É só entrar aqui para você não perder nenhum conteúdo. Se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like, você não paga nada e me ajuda demais, tá bom? E você vai ficar sempre informado de tudo que acontece no Timão com uma transparência bem legal, tá bom? O Corinthians está observando a contratação de um novo lateral esquerdo no mercado. Riquelme, titular do Cuiabá, é um dos alvos da equipe. Com 20 anos, ele foi titular absoluto sob o comando de Antônio Oliveira, convocado para a seleção brasileira no pré-olímpico. Além de ser jovem e se destacar tecnicamente, Riquelme tem 1,84 de altura, o que agrada Antônio Oliveira, que busca aumentar a estatura de defesa do Corinthians. No entanto, o Cuiabá deve pedir algo entre 4 e 5 milhões de euros, 21 milhões de reais e 26 milhões de reais. Além disso, o Corinthians está considerando outras opções. A intenção é avaliar a contratação de um lateral após o Campeonato Paulista. Com a nova comissão técnica, Matheus Bidu tem a expectativa de ser mais utilizado pelo novo treinador. Porém, Matheus Bidu não foi relacionado para o Campeonato Paulista e teve aí a sua vaga subtraída pelo Juan Oliveira, que está baixado e não volta, e pelo Paulinho, ao que tudo indica aí, volta nessa temporada já para jogar, porém não sabemos ainda. Corinthians não vem de resultados positivos em clássico com o árbitro que vai apitar o jogo neste domingo. O Corinthians enfrenta o Palmeiras neste domingo às 18 horas, daqui a pouquinho, pela 9ª rodada do Paulista, na Arena Barueri, já que o pisante lá do Chiqueiro dos Porcos não tá bom. O Timão vai encontrar Rafael Claus, árbitro de 44 anos. A equipe alvinegra tem tido dificuldades para ganhar clássicos que tiveram o juiz aí no comando. Nos últimos 5 clássicos do Timão, que Claus apitou,
O clube do Parque São Jorge saiu com 3 pontos apenas 2 vezes. A vitória mais especial foi no fim do tabu do Morumbi, ao vencer São Paulo por 2-1. Em contrapartida, o rival da Barra Funda viria a bater o Timão por 2-0 e garantir uma vaga na final da Copa do Brasil. Pouco depois, os últimos clássicos aí foram esse: São Paulo 2-0 Corinthians, 16/8/2023 pela Copa do Brasil de 2023. Corinthians 2-2 Palmeiras, aí no ano passado também, no comecinho do ano passado, pelo Paulista. São Paulo 1, Corinthians 2, pelo Campeonato Paulista, bem no comecinho do ano passado. Corinthians 0 e Palmeiras 1, pelo Brasileirão de 2022, aí já é bem mais antigo. Corinthians 2-1 para nós, em cima do Palmeiras no Brasileirão de 2021. Ainda assim, o Corinthians acumula bom retrospecto geral nos encontros com o Klaus, acumulando 18 vitórias, 7 empates e 14 derrotas. O árbitro ainda marcou 3 penalidades para os adversários, além de amarelar 80 atletas alvinegros e expulsar outros 4. Para o derby, Rafael Klaus terá Danilo Ricardo Simão Manes e Alex Engue Ribeiro atuando como assistentes. A beira do gramado terá Douglas Marques das Flores, enquanto Daiane Muniz dos Santos será responsável pelo VAR. Veja a escala abaixo aqui, a escala da arbitragem para o derby de hoje. Árbitro principal, Rafael Klaus. Assistente 1, Danilo Ricardo Simão Manes. Assistente 2, Alex Engue Ribeiro. Quarto árbitro, Douglas Marques das Flores. E árbitro de vídeo, Daiane Muniz dos Santos. Últimas notícias do Corinthians para hoje: escalação para o derby, reforços apresentados e zagueiro encaminhado. O sábado do Corinthians serviu como encerramento para a preparação do derby. Neste domingo, às 18 horas, na Arena Barueri, a gente vai visitar o Palmeiras aí e nós vamos amacetar. Hoje é dia de churrasco e o prato do dia é porco assado. O técnico Antônio Oliveira tem apenas uma dúvida para o clássico, já que Maicon sentiu um desconforto na coxa na goleada sobre o Botafogo São Paulo. Fazia tanto tempo que a gente não ouvia isso. O Corinthians fez uma goleada. Por outro lado, Fagner retorna de sua suspensão e deve começar entre os titulares. O torcedor corintiano conheceu mais de perto 2 novos rostos do elenco. O lateral direito Matheus França e o atacante Pedro Henrique foram apresentados oficialmente como jogadores do Timão. Ambos concederam entrevista coletiva ao CT Joaquim Grava após o treino pela manhã e estão disponíveis para o derby. Outra novidade foi Heverson Pimentel, novo preparador físico do Timão, que participou das atividades junto do Grupo Alvinegro. Apesar das 10 contratações confirmadas para 2024, o número ainda pode aumentar. O clube do Parque São Jorge encaminhou a chegada do zagueiro Kaká, que foi emprestado ao Atlético Paranaense e pertence ao Tokushima Vortis do Japão. O negócio é para empréstimo de uma temporada. Como todos sabemos, não deve ter uma mudança drástica no Corinthians nessa primeira parte do jogo. Cássio no gol, Fagner volta aí na sua lateral direito, com certeza ele vai ser titular. Matheus França ainda chegou agora, mas provavelmente entra no segundo tempo, tá? Aqui no lugar do Fagner, provavelmente Matheus França entrará no segundo tempo, pelo menos no final. Félix Torres, Gustavo Henrique, que chegou com tudo aí como novo reforço do Timão. Gostei do trabalho dele. Caetano, titular absoluto na lateral esquerda. Raniel de volante e Maicon. No lugar do Maicon, provavelmente quem entra é Fausto Vera se Maicon tiver machucado, tá? Se ele estiver sentindo desconforto. Quem entra aqui no lugar do Maicon é Fausto Vera. Ah, pode colocar o Rojas? Pode. Vai colocar? Eu penso que não, porque é o que o Tonhão já vem fazendo nos últimos jogos. Tira o Maicon e coloca o Fausto Vera. Provavelmente aqui, Rodrigo Garro no segundo tempo, tá bom? No finalzinho do segundo tempo ele vai fazer o que ele já vem fazendo. Tira o Rodrigo Garro e coloca o Matias Rojas no segundo tempo. No trio de ataque, Wesley, Yuri Alberto e Romero. Provavelmente aqui no trio de ataque ele só deve tirar o Romero no finalzinho do segundo tempo e colocar o Pedro Henrique. Provavelmente são essas 4 alterações que vai acontecer durante o jogo. O Maicon aqui provavelmente pode ser que logo de cara ele não entre. Entra o Fausto Vera no lugar dele devido aí à sua situação clínica. A formação aí provavelmente vai ser a 4-3-3 que ele fez no último jogo. Uma formação um pouco mais retrancada e que deu certo. Tá? E que deu certo. Eu especialmente eu gosto da 3-5-2, eu gostei como ele fez a disposição do 3-5-2, porém provavelmente vai ser o 4-3-3, o básico que funcionou muito bem. Lembrando que a gente está jogando contra o Palmeiras e o Palmeiras tem um time entrosado. Pessoal, informações aqui rapidão da partida. Às 18 horas na Record TV, vai ser transmitida ali na TV aberta.
Vamos passar aqui a coletiva pós-jogo, tá bom? E provavelmente também eu vou passar o pós-jogo da ESPN aqui pra gente ver o que os jornalistas têm a falar do Corinthians e do Palmeiras, beleza? Palpites para o jogo, eu penso que o Corinthians vai dar 2-0 no Palmeiras e eu espero vocês aí às 20 horas mais ou menos, que é a hora que começa a coletiva, eu vou estar ao vivo aqui com vocês. Tá bom? Até mais tarde, muito obrigado por ter assistido o vídeo. Se inscreva no canal, deixe o seu like e até às 20 horas.